Me apaixonei pelo meu chefe. Ele tentou me beijar 2 semanas depois que me contratou. Quando eu perguntei o que era aquilo, ele simplesmente disse: Ué, pensei que você estava afim de mim. Olhei no fundo dos olhos dele com uma cara genuína de nojo e perguntei: por que eu estaria? Nunca te falei que te queria e nem ao menos dei algum sinal. E ainda por cima, você não é casado? Ele falou: deixa disso, Clara. Você sabe muito bem que foi por isso que eu te contratei como secretária. Seu currículo não tem absolutamente nada de especial. O que você tem de bom são somente o seu rosto angelical e o seu corpo de violão. Vai logo e deixa de ser difícil, só tem a gente aqui na minha sala, ninguém vai saber. E ele me olhou tentando me seduzir. Aquilo me deu um ódio tão grande que não sou capaz nem de descrever. Mas o que ele não esperava era que no momento que ele me chamou para a sala dele, eu já havia colocado meu celular para gravar o áudio. E já tinha tudo gravado até aquele momento. Então eu olhei pro rosto dele com um leve sorriso sarcástico. Puxei meu celular e mostrei que estava gravando. O sorriso dele cessou na hora, e ele perguntou, gaguejando e com uma cara de espanto: o quê? O que é isso? Eu falei: tudo que você disse nessa sala nos últimos 5 minutos foi gravado. Vou amar mostrar para a polícia e para sua esposa. E minha amiga repórter também vai amar publicar isso no jornal. Ele ficou desesperado, andando de um lado pro outro com as mãos na cabeça e perguntou: e aí, o que você quer para ficar quieta? Pensei por 5 segundos e respondi: quero receber o triplo do salário atual, todos os meses, e essa história morre aqui. Ele balançou a cabeça, negando, mas pensou por mais alguns segundos e disse: tudo bem, eu te pago esse valor. Mas isso tem que realmente morrer aqui. Minha empresa está crescendo muito agora. E responder judicialmente e ter meu rosto no jornal iria fazer minhas ações caírem pelo menos 90%. Eu perguntei: e a sua esposa? Esse é o menor dos problemas, disse ele. Então eu peguei na mão dele, apertei com um leve sorriso de satisfação e disse: negócio fechado. No dia seguinte, cheguei na empresa normalmente, como se nada tivesse acontecido. Porém, eu estava mais feliz com meu salário novo. Sentei na minha mesa e comecei a organizar alguns papéis. E ele estava demorando muito naquele dia. Eu estranhei, mas continuei trabalhando. Depois de algumas horas, ele chegou com um rosto sério, como eu nunca tinha visto antes. Ele foi na minha mesa e disse: bom dia, Clara. Você pode ir na minha sala, por gentileza? Eu fiquei surpresa, mas acenei que sim com a cabeça. Chegando na sala dele, ele fechou a porta e certificou que ninguém estava ouvindo. Então ele disse: me desculpa por ter falado aquilo ontem. Eu estava passando por um momento difícil no casamento e acabei agindo de forma impensada no meu ambiente de trabalho. Hoje de manhã, eu me divorciei. Estou dizendo isso para que você saiba que eu não sou assim. Aquilo foi um momento de fraqueza. O quê? Por que isso agora? Acha que vou ter pena de você? Não mesmo, falei, já decidida. Mas em vez de tentar negociar, ele disse: tudo bem, não quero que sinta pena. Vou continuar pagando o seu dinheiro, não se preocupe. Só queria que soubesse que aquela situação não me define como pessoa. Ele abriu a porta e disse: novamente, não se preocupe. E tenha um bom dia. Quando eu saí, soltei um leve sorriso sarcástico e voltei para minha mesa. No resto do dia, trabalhei normalmente até o fim do expediente. No dia seguinte, quando eu estava trabalhando, ouvi 2 colegas conversando. O Carlos, nosso chefe, se divorciou, não foi? É, cara, do nada. Mas também aquela esposa dele não ajudava. Ele fazia de tudo por ela e ela vivia chamando ele de inútil, até na frente dos outros. E ele até parou de ir pra academia por causa dela, que não deixava, e acabou engordando. Verdade, cara. Ele era bonitão antes de conhecer ela. Aquilo me colocou uma pulga atrás da orelha, mas não mudava o que ele tinha feito. Então eu simplesmente continuei fazendo o meu trabalho como se nada tivesse acontecido. Nos próximos dias eu chegava, ia pra minha mesa, depois ele chegava, dava bom dia como se nada tivesse acontecido. Conversava com os funcionários por alguns minutos antes de ir pra sala dele e entrava. E no fim do mês eu recebia meu salário multiplicado por 3 vezes como combinado. Foi assim por 6 meses consecutivos. Depois, em um certo dia, quando entrei na sala dele para entregar um relatório, cheguei perto o suficiente para ver o quanto que ele havia mudado. Ele tinha emagrecido e estava com físico atlético, cabelo cortado e barba feita. Eu entreguei o relatório tentando não manter contato visual, porque eu não aceitava sentir atração por aquele homem. Mas ele simplesmente olhou para mim e disse: tá tudo bem, Clara? Falei: claro. Por que não estaria? Ah, sei lá, ele falou, enquanto sorria. Aquele maldito sorriso fez meu coração acelerar, então eu disse: certo, é só isso. Vou sair. Bom dia pra você. Quando estava saindo, ele disse: mais uma coisa, Clara. Quando eu me virei, ele falou: você está linda hoje. Aquilo me fez corar na hora. Eu disse: ah, tá. Voltei pra minha mesa e fiquei pensando nele o resto do dia. No final do expediente, eu precisei ficar pra colocar uma papelada em dia. Todos já haviam ido embora, mas ele costumava sair 30 minutos depois de todo mundo. Quando deu a hora dele, ele saiu da sala e veio diretamente na minha direção. Clara? Aconteceu alguma coisa? Falei: preciso colocar esses papéis em dia. Deixa que eu te ajudo, ele falou, enquanto arrastava uma cadeira pro meu lado. Não precisa, Carlos, falei, tentando prevenir o que podia acontecer. Mas ele só falou: já estou aqui. Depois de alguns segundos olhando para os papéis, eu perguntei: você não sente raiva de mim? Pela quase extorsão. Ele falou rindo: por que eu sentiria? O mais errado na situação fui eu. No seu lugar, eu faria o mesmo. Então eu disse: na verdade, eu fiquei mal por ter feito isso com você. Você é um cara tão legal. Aquilo que você fez foi por causa da sua esposa, eu sei disso. Nesses meses, eu vi que você não é, de jeito nenhum, aquele cara que me falou aquelas coisas horríveis. Ele chegou mais perto, encostou a cadeira dele na minha devagar, ajeitou meu cabelo caído e disse: ei, calma. Então ele começou a aproximar o rosto do meu devagar. Enquanto ele se aproximava de mim, meu coração disparava. Eu não queria aceitar, mas eu estava apaixonada por ele, e ele estava ali, vindo me beijar.
Então eu simplesmente fechei meus olhos involuntariamente, aguardando o contato dos nossos lábios. Aqueles segundos pareciam uma eternidade. Mas então eu senti os lábios macios dele encostando nos meus e a mão dele na minha nuca. Nos beijamos como dois alucinados. Depois disso eu me levantei e falei, isso não deveria ter acontecido, foi um erro. Mas ele só se levantou e, indo em minha direção, disse enquanto me pegava no colo, não importa se é certo ou errado, o que importa é que nós dois queremos o mesmo. Então ele me colocou em cima da minha mesa com todos aqueles papéis. E aconteceu aquilo. Não posso dar detalhes dessa parte, mas foi inesquecível. Depois de tudo isso, enquanto fechávamos a empresa para sair, ele perguntou, quer que eu te leve em casa? Eu respondi quase sem pensar, com um leve tom de raiva, não precisa, gosto de ir a pé mesmo. Ele falou enquanto ria, sério, Clara? Depois disso tudo que aconteceu, você está me evitando? Então eu cheguei mais perto dele e falei, tentando evitar o contato visual, olhando para baixo, isso tudo foi um erro, um simples momento de fraqueza. Não ache que me conquistou. Nem eu acreditava no que eu tinha acabado de dizer, mas então senti a mão dele no meu queixo, levantando meu rosto para me fazer olhar para ele. Depois de alguns segundos, ele falou, olha, eu sei que você não se permite ter algo comigo por conta do que aconteceu naquele dia, mas a verdade é que, desde que eu vi sua personalidade, seu jeito bravinho e decidido, comecei a te admirar. Mas quando vi seu rosto ficando vermelho quando eu te chamei de linda naquele dia, eu fiquei perdidamente apaixonado. Aquilo me pegou desprevenida. Mas sem ter tempo nem de pensar, ele falou enquanto vinha me beijar novamente. Se você não sente o mesmo, não deixe esse beijo acontecer. E eu só consegui ficar parada. Aconteceu de novo. Agora eu não podia me fazer de louca e dizer que não queria, pois já havia provado o contrário. Depois olhei pro rosto dele e ele estava sorrindo. Falei, aceito sua carona. Então entramos na BMW dele, falei onde eu morava e fomos para minha casa. Quando chegamos lá, entramos e eu fui tomar um banho, e mandei ele esperar na sala. Aproveitei o momento para pensar até onde aquilo podia chegar e fiquei 30 minutos no banho. Quando voltei, vi ele cozinhando algo. Falei, achei que tinha mandado você esperar na sala. Tomei a liberdade de fazer nosso jantar. Nosso? Sim, nosso. Senta aí, já tá pronto. Olhei pra mesa e já tinha 2 pratos com talheres e uma vela no meio. Perguntei, onde achou essa vela? Durante seu longuíssimo banho, eu achei no fundo do armário da cozinha. Nem eu me lembrava que tinha vela em casa. Me sentei e ele me serviu primeiro, depois se serviu. E nos sentamos de frente um pro outro, conversando enquanto jantávamos. Pudemos descobrir que tínhamos muita coisa em comum. Nós dois fazíamos aniversário em julho. Nós dois gostávamos de ouvir todo tipo de música. Falei que eu tinha um violão e não sabia tocar. Ele disse, sério? Eu sei tocar violão até que mais ou menos bem. Posso até te ensinar. Eu disse, vamos ver se isso é verdade agora mesmo. Fui rapidamente no meu quarto e peguei meu violão empoeirado. Quando voltei, entreguei a ele. Ele pegou e disse, Yamaha? Nossa, até que é bem bom, mas está desafinado. Então ele começou a afinar o violão de ouvido. Quando terminou de afinar, perguntou, gosta de Djavan? Falei, muito. Então ele começou a tocar e cantar Oceano. Quando ele terminou, meu olho estava cheio de água. Falei, incrível, dorme aqui hoje. E fomos dormir juntos. Quando acordamos, dei uma toalha e escova de dentes a ele, mas ele disse, eu preciso ir em casa de todo jeito, Clara. Tenho que pegar roupa lá. Então ele me beijou e saiu. Aquilo fez parecer um casal que namorava há anos, e pensando assim, comecei a sorrir involuntariamente. Então as semanas se passaram. Sempre que ele passava pela minha mesa no trabalho, conversava comigo por pelo menos 2 minutos. Podia ser o dia mais cansativo. E pelo menos 2 vezes na semana, ele dormia lá em casa. Foi assim por 2 meses. Até que um dia, quando eu acordei, olhei para o lado da cama e ele não estava. Na noite anterior, ele havia dormido comigo. Ele não estar ali era estranho, pois eu sempre levantava primeiro. Minha reação natural foi sair para procurar ele, mas quando eu saí da porta do quarto, ele estava ajoelhado com uma aliança na mão e perguntou, aceita namorar comigo? Claro que sim, falei sem nem pensar. Então ele me chamou para morar na casa dele, já que era maior. Eu aceitei, e começamos a morar juntos. Depois de apenas 1 mês de namoro, ele me pediu em casamento. Eu não consigo mais imaginar um mundo em que eu vivo sem você. Quer casar comigo? Chorando de emoção, aceitei na hora. Depois de algumas semanas do pedido, nos casamos. Nossa cerimônia foi linda. Nos casamos primeiro na igreja. Durante a festa, pude ouvir os colegas do trabalho comentando. Quem diria, né? Quem diria? Mas sabe, cara, eu fico muito feliz em ver o chefe feliz assim de novo. Pode crer, eles merecem o mundo. E essa foi a história de como uma situação desconfortável e criminosa fez 2 almas gêmeas se unirem. Obrigado por ver até o final.